dar início à nossa apresentação de trabalho. Meu grupo é formado por Rafael Beckman, Samuel Rodrigues e por mim, Ana Oliveira. O tema do nosso trabalho é eletroquímica e eu vou falar um pouco sobre a corrosão de materiais metálicos. A corrosão de materiais metálicos é um processo eletroquímico que trabalha a partir da transferência de elétrons e é denominado de oxirredução. Quando você trabalha com material metálico e ele sofre algum tipo de oxidação, normalmente os seus átomos metálicos, seus elétrons são retirados nesse processo. Um exemplo disso que eu falei é o ferro, que quando ele passa por um processo de oxirredução, ele perde 2 elétrons. Outro ponto importante é que fatores externos, ou seja, o ambiente, ele também favorece a oxidação. O exemplo disso é se, por exemplo, o material estiver exposto a um ambiente externo, ele tem que lidar com a presença de oxigênio, do gás oxigênio e do vapor d'água da atmosfera. E isso faz com que o ambiente seja determinado como um agente oxidante. E assim se gera a corrosão. Quando o ferro, por exemplo, ele é exposto em um ambiente aberto, ele passa pelo oxigênio pela água e isso faz com que a reação gere uma ferrugem. A ferrugem ela é uma mistura de hidróxidos de ferro hidratados e óxido. E dependendo do teor dessa ferrugem, ela pode ter cores diferentes. Por exemplo, se o teor for elevado, a ferrugem fica com uma cor mais preta, mais escura. E se o teor for baixo, ela fica num tom mais alaranjado. Olá, meu nome é Rafael. Eu vou falar sobre a primeira questão que a gente discutiu em grupo para chegar à melhor resposta. Nesse caso, a questão vai falar sobre uma placa e um parafuso, certo? Vão ser colocados a 7 metros de altura. Essa placa pesa 5 quilos e o parafuso ficaria sustentando ela, né? Então, isso seria substituído, né, os materiais de acordo com a necessidade e periodicamente eles iam ser substituídos. Então, a questão é que material a gente deveria usar. O parafuso de cobre e a placa de ferro ou a placa de cobre e o parafuso de ferro. Então, se a gente for parar para pensar, o nosso grupo, quando a gente discutiu, a gente levou em consideração a durabilidade, a segurança e o custo-benefício. E, ao analisar, por exemplo, a segunda opção, a gente viu como ela poderia ser prejudicial nesses 3 pontos, na segurança. Por quê? Porque o parafuso de ferro ele oxidaria muito mais rápido, justamente por causa que o cobre é mais nobre e o ferro é um material que oxida com muita facilidade, ou seja, vai doar, perder elétrons rapidamente para a atmosfera. Então ele vai começar a doar esses elétrons e perder elétrons quando ele entra em contato com o oxigênio, né, com o ar, ele vai perdendo, vai sendo corroído, vai esfarelando e vai criando aquela famosa ferrugem, né, que o material começa a ficar ali com aquela cor, né, de ferrugem, aquele cheiro, e tudo isso é por causa dessa reação, né? Então, o ferro oxidando, eventualmente, ele certamente iria cair. Ele tem uma placa de 5 quilos pesando em cima dele, então uma hora ele acabaria, né, pendendo para a força da gravidade ia vencê-lo e ele ia ser partido e essa placa iria cair. Mas você vê o grande problema, que essa placa está a 7 metros de altura. Ou seja, essa placa, com a aceleração da gravidade, né, ela poderia bater na cabeça de alguém, poderia quebrar um chão, quebrar alguma coisa que tivesse por ali embaixo. E isso seria muito perigoso, a empresa poderia ser processada, uma vida poderia ser prejudicada ou perdida. Então a gente já teria que resolver isso como? Aí vamos analisar outro prejuízo, que é a questão do custo. A gente teria que ficar substituindo frequentemente, né? Fazendo manutenção frequentemente nesse parafuso e eventualmente também na placa, porque o cobre também vai oxidar
Claro que ele é mais nobre, então ele demora mais, mas eventualmente eu teria que substituir a placa inteira, 5 quilos de cobre, e isso seria mais caro. Então, em questão da durabilidade, ele se mostra pior. Em questão da segurança, ele se mostrou não muito bom. E o custo, eu vou acabar me prejudicando por causa dessas duas coisas. Eu vou ter que ficar fazendo a manutenção em vários momentos. A própria área de cobre é maior, o peso do cobre é maior do que o peso de um parafuso de ferro. Então eu gastaria mais com cobre do que com ferro. E teria que ficar substituindo mais vezes. Ou seja, esse período de manutenção teria que ser cada vez mais frequente. Já se eu usar a outra opção, ela se mostra muito melhor e superior nesses três sentidos. Primeiro, porque mesmo que a placa de cobre, de ferro, né, que a gente vai ver essa opção como é melhor, mesmo que a placa de ferro oxide, ela vai demorar muito, mas muito para acontecer algum tipo de acidente. Por quê? Porque o parafuso de sustentação, que é o principal, ele está sustentando, ele é de cobre, então ele vai demorar mais, você vai ter um período mais longo em que essa placa vai estar sendo apoiada com segurança. O material do ferro vai ser mais barato, a placa de 5 kg de ferro é mais barata. A manutenção não teria de ser algo tão rápido, poderia ser algo mais confortável de se fazer pelo custo-benefício. E a segurança seria maior, né, como a gente viu, e o custo também. Então, a durabilidade seria maior por causa das propriedades do cobre e do ferro. E a gente teria um equilíbrio nessas questões, né? Claro que a substituição teria de ocorrer, mas é muito mais confortável economicamente eu substituir com mais demora, né, com mais tempo, do que eu ter que substituir várias vezes, todo o período tá substituindo, comprando. Então, eventualmente, eu ia acabar gastando muito mais e seria muito melhor eu ter a placa toda de ferro, mais barata de substituir, e um pequeno parafuso de cobre que não vai, de acordo com o enunciado, é uma área menor, né? Não vai ser tão caro quanto uma placa de cobre de 5 quilos. Então, essa é a questão. Agradeço pela atenção. Essa foi nossa conclusão, discutindo em grupo. A gente crê que essa seja a resposta certa, justamente por causa desses 3 pontos de análise que a gente usou dos conhecimentos da química e também, economicamente falando, seria muito melhor. Então agora vamos à questão... Olá, meu nome é Samuel e eu vou falar sobre a questão 2. No enunciado, ele fala sobre duas questões. Se você colocando o parafuso e a placa com o mesmo material, ou totalmente de ferro, ou totalmente de zinco, ou totalmente de cobre, quer dizer, qual seria a melhor solução, qual dos dois? E se o parafuso e a placa é do mesmo material, se isso diminuiria mais a corrosão dos materiais. E falando sobre a questão da corrosão, sim, iria melhorar, pois como os dois materiais eles possuem a mesma eletronegatividade, o mesmo número de redução, então eles não iriam reagir naturalmente, porque como eles têm o mesmo fator de puxar um elétron e de soltar um elétron, eles vão permanecer estável, a não ser que uma força elétrica esteja agindo sobre os dois materiais. Aí possa ser que ocorra uma diferença, mas no caso não é isso que o enunciado ele explica. E também qual seria a melhor solução, né? Totalmente de ferro ou totalmente de cobre? E nisso depende. Como assim? Normalmente o custo-benefício é você fazer totalmente de ferro, pois o ferro, por não ser um material muito caro, ele é menos custoso economicamente fazer um material totalmente de ferro, e fazendo assim você diminui o custo, mas depende também do que aquele aparelho, aquela construção vai ser utilizada, pois pelo cobre ter uma oxidação muito menor que o ferro,
ele também corrói, ele também degrada muito menos que o ferro. Ou seja, às vezes o ferro ele iria degradar 2 vezes mais que o cobre se fosse utilizar o ferro. Por quê? Pelo ar. O ar ele possui muitas moléculas de oxigênio e de água, fazendo com que ocorra essa oxidação e essa redução por conta da atmosfera, pelo oxigênio e pela água que possui na própria atmosfera. Então, o que ocorre caso esteja perto de uma praia, perto de algum local em que possua muita água e muito oxigênio e também os sais minerais, o ferro ele iria se degradar muito mais rápido, no caso, se fosse diferente de uma peça de cobre. O cobre tem só corrosão, mas não tanto quanto o ferro. Então, só vai depender mesmo da utilidade que vai ter. Caso possa ocorrer essa corrosão, essa ferrugem mais rápida, ou até mesmo mais em um tempo mais exato, é realmente muito melhor o ferro, porque por ter uma manutenção, o ferro seria menos custoso para ter todo o aparelho de ferro, seria menos custoso que fazer todo o aparelho de cobre. Iria sim degradar, mas iria ser economicamente mais viável, pois não iria gastar tanto material e assim a manutenção seria muito mais barata. Então é isso, muito obrigado.